Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Lar Espírita União no YouTube ou pela página do Lar Espírita União no Facebook. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Wagner, sou trabalhador voluntário do Lar Espírita União de Porto União, Santa Catarina, e como a pandemia não nos possibilita fazer as nossas atividades presenciais, estamos aqui para falar um pouco do Espiritismo, dessa doutrina que tanto nos interessa, através dos meios que dispomos, né? Das redes sociais, da tecnologia que nos permite, mesmo numa época em que o distanciamento, o isolamento é tão necessário, chegar mais perto, chegar mais próximo de cada um de vocês. Na manhã de hoje, nós vamos falar do tema do momento, que aliás, esse momento está mais longo do que todos nós prevíamos, né? Para quem está me assistindo ao vivo agora, né? Quem está ou logo depois da gravação, né? Nós estamos em março de 2021. Essa semana em que estou gravando é o pior momento da pandemia no nosso país, sem dúvida alguma. Eu espero que quem esteja nos assistindo depois, né, disso possa confirmar que essa foi a pior semana e que nós não tenhamos nada de pior do que tivemos nessa semana daqui para frente. Mas, como não podemos fugir do assunto, seja pela importância, seja pela atualidade do tema, é natural que a gente possa buscar no Espiritismo algumas explicações, algumas respostas para esse momento que estamos passando. E isso não é novidade, buscar no Espiritismo esse tipo de resposta. Nós recordamos, desde o século passado, quando o Chico Xavier, por exemplo, ia dar uma entrevista, como ficaram célebres os programas Pinga Fogo, dos quais ele participou, em que várias questões do momento, da atualidade, eram perguntadas a ele para que Chico falasse sobre a visão espírita, o que o espiritismo pensava da Guerra Fria, da ditadura, enfim, de várias questões que eram atuais na época, eram relevantes, e as pessoas já buscavam a opinião espírita sobre esses temas. E nesse século não mudou nada. Eu me recordo, só dos últimos 20 anos aqui, que nós, dentro da doutrina espírita, fomos demandados a explicar ou a falar um pouco sobre os acontecimentos do século até agora, né? Desde o atentado terrorista de 11 de setembro, dos grandes desastres naturais, como o terremoto do Haiti, o tsunami da Indonésia, outro desastre que está completando 10 anos agora, que é o terremoto do tsunami, mais o desastre nuclear do Japão, em Fukushima. Então, é muito natural que nessas oportunidades nós sejamos questionados, enquanto espíritas, sobre como o espiritismo vê tudo isso que está acontecendo, por que tudo isso está acontecendo, qual o propósito de tudo isso. E com a pandemia, que com certeza absoluta é o acontecimento do século, né? É o acontecimento dos últimos 100 anos da humanidade. Nós nunca passamos, né? Nossa geração nunca passou por nada parecido com o que estamos passando agora. É mais importante ainda que nós busquemos no Espiritismo algumas respostas. Porque se esses outros fenômenos, né, se esses outros acontecimentos que nós citamos agora há pouco, se restringiram, embora atingiram milhares de pessoas, esses desastres mesmos que nós comentamos, né, ceifaram a vida de centenas de milhares de pessoas, mas foram localizados. Havia uma região em que eles ocorriam, afetavam certamente uma grande parcela da população, mas eram localizados. Enquanto a pandemia está afetando a humanidade toda. Não há um país,
Não há uma comunidade que não tenha sido afetada pela pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então, é, como eu disse, natural que a gente busque o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso. E aí eu faço duas pequenas ressalvas, né? A primeira, vocês já devem saber, é que a base do Espiritismo são as obras de Kardec. As obras, né, codificadas por Allan Kardec, trazidas pelos espíritos superiores, desde o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Então, a base está ali. É óbvio que a doutrina não estacionou, né, depois disso. É uma doutrina, como Kardec falava, uma doutrina progressista, progressiva, né, que vai se atualizando ao longo do tempo. Mas, obviamente, a base, o que nós temos, é Kardec. Então, quando nos pedem, e essa é a segunda observação que eu faço, quando nos pedem a visão espírita para algo, nós só podemos entregar aquilo que está em Kardec. Tudo que vai além disso, e eu até procurei nominar a minha exposição hoje de reflexões espíritas, tudo que vai além disso são reflexões. É aquilo que a gente pode raciocinar em cima do que Kardec nos trouxe, né? Ponderar, comparar e trazer as nossas impressões, aquilo que nós compreendemos de Kardec e que nos auxiliam a explicar esses fenômenos. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é a minha visão, né, baseado na doutrina espírita sobre a pandemia do coronavírus. Faço isso com base no Livro dos Espíritos, em algumas questões que eu vou citar hoje, né, e que nos ajudam a compreender por que, né, com que finalidade estamos passando pelo que estamos vivenciando hoje, né, na atualidade. Antes de fazer isso, eu sei que parece que eu estou enrolando, né, para chegar mais gente aí no Facebook, para mais gente acessar, não desisto que eu logo chego no assunto, mas eu faço uma introdução em quase todas as minhas exposições e eu não vou deixar de fazer isso hoje. Que é um conhecimento básico, quem já assistiu outras exposições minhas está igual eu aí, careca de saber sobre isso, mas que é algo fundamental para a gente compreender a explicação espírita de forma mais ampla, porque sem isso talvez a gente fique um pouco perdido. É uma noção fundamental do espiritismo, que é a de que todos nós somos espíritos imortais, o que significa que nós já existimos antes dessa existência física. Nós fomos criados por Deus e passamos por uma série de vivências, de experiências físicas, através das reencarnações, e que quando terminarmos essa encarnação, continuaremos sendo um espírito imortal, que voltará ao mundo dos espíritos e futuramente, né, voltará, em assim sendo necessário, e possivelmente seja necessário, voltaremos a novas encarnações, a novas experiências. Falo isso e vocês logo vão entender por quê, né? Mas para que a gente tenha essa noção de que a nossa vida não começa quando nascemos do ventre de nossa mãe e não termina quando entregamos o corpo físico de volta, né? Quando devolvemos ele à terra e seguimos para o plano espiritual. Nós temos vida antes disso e teremos vida depois disso. Nossa, mas por que você está falando isso? Não era para falar de coronavírus? Mas é uma lembrança, porque essa semana nós completamos 270 mil óbitos somente no Brasil. E a primeira mensagem que eu gostaria de deixar a todos aqueles que têm entes queridos que foram levados, né, pelas complicações da Covid, é de que esses entes queridos estão vivos. Em outro plano da vida, mas estão vivos. Nós ainda os veremos, ainda teremos contato com eles, quando também regressarmos ao mundo espiritual, assim como teremos contato com eles em nossas orações, em nossos encontros durante o sono do corpo físico. Enfim,
Não foi uma separação definitiva, foi um até logo, foi um até breve. É importante que a gente saiba disso desde o início, porque nós vamos entender o que acontece, o porquê acontece flagelos como a pandemia, mas sem esquecer de que nenhuma vida foi definitivamente perdida. Várias vidas foram ceifadas, vidas do corpo físico, mas os espíritos seguem vivos. E quando eu falo isso, eu gosto também de, de fazer essa ressalva, é que isso não pode nos deixar insensíveis, né? Porque, não, mas então não morreu ninguém, então tá todo mundo vivo, então não tem problema. Tem, é claro que tem. Nós usamos essa noção para consolar aqueles que perderam entes queridos. Mas isso não nos dá o direito de ficarmos indiferentes a cada uma dessas situações dolorosas que os nossos irmãos estão passando com o coronavírus, ou que talvez nós mesmos estejamos passando. Afinal, cada existência, cada encarnação tem uma programação, tem uma finalidade. Quando nós reencarnamos, nós temos um projeto, nós temos um porquê de estarmos aqui. Então é óbvio que cada vida deve ser preservada. Nós devemos lutar para preservar as nossas vidas com todas as nossas forças. É uma lei, eu vou falar de outras leis divinas, mas é a lei de conservação. Nós temos, é algo natural em nós, essa vontade, né, esse desejo de nos mantermos vivos. E é importante que assim o seja. É por isso que, por exemplo, no Espiritismo, nós fazemos campanha para conscientizar sobre a problemática do aborto, da eutanásia. É por isso que o Espiritismo é contra a pena de morte. É por isso que o Espiritismo colabora em todas as campanhas de valorização da vida, prevenção ao suicídio. Porque ainda que nós saibamos que todos esses espíritos seguem vivos, nós sabemos da importância da valorização desta vida também. Porque o Espiritismo vai nos dar noções de como viver melhor nessa vida, para que possamos ter também um avanço, um progresso para a vida espiritual. E já que estamos falando de progresso, nós falamos também, né, do porquê estamos aqui. Porque entendendo para que estamos aqui encarnados, fica mais fácil entender o porquê dessas ocorrências tão dolorosas que temos ainda em nossas vidas. Kardec, né, quando ele também desencarnou, na sua lápide foi gravada uma frase que resume muito bem aquilo que nos cabe fazer aqui neste mundo. Está lá a frase, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O Espiritismo vai nos ensinar, através da lei do progresso, de que a grande finalidade da nossa existência é nos melhorar, é progredir. Então o Espiritismo vai nos ensinar que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial imenso de sermos perfectíveis, né? de alcançarmos uma perfeição relativa que nos aproxima de Deus. E cada existência é uma escada, é um avanço nessa trajetória, nessa escada evolutiva, para que a gente possa conseguir novas virtudes, possamos ir nos livrando dos defeitos e vícios que vamos trazendo de outras encarnações, para que assim a gente possa nos aproximar da divindade. Então, o grande propósito da nossa existência é o progresso intelectual e o progresso moral, né? Nós termos mais conhecimento, que nos liberta, obviamente, e termos também mais moralidade, mais sentimentos melhores, virtudes que nos fazem uma pessoa melhor. Então, com essa ideia de que a nossa existência serve para progredir, serve para a gente evoluir, né? É como se essa vida material fosse a escola, onde a gente vai para aprender e passamos por provas para testar esse nosso aprendizado, né? Então, com essa noção, nós vamos para a primeira questão que eu gostaria de comentar com vocês, que é a questão 737 do Livro dos Espíritos. Porque é nessa questão que Kardec pergunta aos espíritos por que é que Deus permite
que existam esse tipo de flagelos, de situações, né, da natureza que são devastadores, né? Ele está se referindo às pestes da época, muito semelhantes à pandemia que nós estamos passando. Está se referindo aos fenômenos naturais, vulcões, furacões, terremotos, enfim, enchentes. Por que isso, né, esses grandes desastres são permitidos pelas leis divinas, por Deus? E aí os espíritos respondem que é para fazer a humanidade evoluir mais depressa. Eles dizem que esses acontecimentos são frequentemente necessários para que o advento do progresso se dê de forma mais acelerada. E é engraçado que eles, lá em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, eles usam uma expressão que tem sido muito utilizada aqui durante a pandemia. Eles falam o seguinte, que para que mais pronto, né, mais rápido se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A gente ouviu falar muito disso, das adaptações que as pessoas, as empresas, as escolas tiveram que fazer por causa da pandemia, né? O ensino à distância, o trabalho à distância, são coisas que já se vem falando há tanto tempo, mas que vinha se arrastando. Não era algo que se desenvolvia com tanta rapidez, mas que a pandemia teve que acelerar de modo impressionante. Isso é um exemplo, porque nós não estamos falando só desse tipo de avanço tecnológico. Nós estamos falando de avanço moral, então será que durante a pandemia nós não estamos tendo uma oportunidade de reflexão para que dentro de nós a gente possa evoluir mais rápido, a gente possa prestar atenção naquilo que estamos fazendo de errado, naquilo que devemos consertar em nossas vidas? Pois bem, numa questão bem adiante, na questão 783, os espíritos falam o seguinte, que quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Porque efetivamente essas situações mexem conosco. Eu não conheço ninguém que não teve a sua rotina abalada pela pandemia de coronavírus. E isso faz com que a gente tenha que se adaptar, tenha que mexer, mudar, e isso é doloroso, né? Quem tinha planos para o ano de 2020, tinha. Não os concretizou, teve que refazê-los, teve que mudar, adaptar, e isso mostra um pouco da nossa pequenez humana, o quanto a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas no frigir dos ovos vemos que muito da nossa vida foge ao nosso controle, né? Então nós fomos todos pegos de surpresa por algo que abalou as nossas estruturas sociais, as nossas estruturas educacionais, de trabalho e pessoais, né? Famílias que não se encontravam mais pelos compromissos fora, foram forçadas a ficar juntas 24 horas por dia. Quase um Big Brother Brasil, só que sem ninguém olhando, só a família ali convivendo junto num período de isolamento do restante da comunidade. E isso também trouxe mudanças, trouxe conhecimento daquilo que se passa na vida familiar, que muitas vezes estavam passando batidos. Mas seguindo nessa ordem de ideias, na questão 784, que é uma questão que sempre é feita quando a gente fala sobre progresso, sobre evolução, porque no Livro dos Espíritos nos é falado que nós sempre progredimos, sempre. No máximo nós podemos estacionar por algum tempo, mas nós não regredimos, nós sempre estamos nos melhorando. E quando a gente fala isso, a pergunta é a que Kardec fez lá, na questão 784. Antes de fazer a pergunta, Kardec já começa bem, ele já fala assim, ó,
bastante grande é a perversidade do homem. Ele não está perguntando isso. Ele está afirmando. Lá em 1857, Kardec estava afirmando que a perversidade do homem era grande. Será que mudou muito? Não sei. O que vocês acham, né? Mas depois que ele faz essa observação, aí ele pergunta aquilo que todos nos perguntam quando falamos sobre lei do progresso. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, o homem está recuando? E os espíritos respondem: enganas-te. Estás enganado, Kardec. Estamos enganados, quem pensa sobre isso. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Isso é algo que é muito perceptível nos costumes que a sociedade já abandonou há muito tempo, né? Costumes bárbaros e que não tem mais. E também na repulsa que causa alguns acontecimentos de hoje. Ou seja, ainda existem práticas terríveis na nossa humanidade, vamos admitir que nós estamos muito longe da evolução que nós sabemos que temos que atingir, mas quando há um ato perverso, que antigamente talvez passasse batido, ninguém dava muita bola, hoje causa repulsa total na sociedade. Então, é óbvio que nós estamos evoluindo sim. Agora, deixando um pouco essa questão de lado, porque é uma questão polêmica, eles terminam essa resposta dizendo algo que é impressionante para o momento que nós estamos vivendo. Eles dizem o seguinte: faz-se necessário, ou seja, é necessário, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e as reformas. Em outras palavras, é preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente tome consciência, para que a gente veja a necessidade de algumas transformações. Foi assim com a escravidão, que chegou a um ponto que era insustentável. As luzes da ciência já tinham mostrado que não havia diferença entre uma raça e outra que justificasse a subjugação de um povo por outro. Foi assim com o absolutismo, onde as pessoas viram que não era que os reis não eram deuses na terra para terem os privilégios que tinham. E é assim toda vez em que a gente verifica que algo chegou num excesso que nós não suportamos mais, e aí vemos a necessidade de mudar. Isso num campo geral e isso no campo individual, né? Eu quero crer que nós chegamos a esse excesso e que, por exemplo, no tratamento da pandemia, a gente tenha visto que 2.000 mortes por dia num país como o nosso não é admissível e a gente tem que mudar, que a gente tem que transformar alguma coisa, não está dando certo o que a gente está fazendo, né? Eu quero crer que esse seja o excesso, que não seja necessário chegar a 3.000 mortes, a 5.000 mortes. Não é, qual vai ser o excesso? A humanidade que vai dizer. Quando ela não suportar mais, ela vai ver que ela precisa mudar. E isso é no campo individual também. Eu costumo contar um exemplo nas minhas exposições quando eu falo sobre isso. É algo até meio infantil, pueril, mas que nos dá, né, nos auxilia nessa compreensão. Eu, antes de casar, eu morava num grande apartamento de 18 metros quadrados. Ou seja, era tudo junto, só tinha o banheiro separadinho. E tão pequeno que dependendo do que você fosse no banheiro, você já tinha que ir na posição certa, porque não dava para virar. E obviamente que num apartamento desse, em qualquer lugar que você esteja do apartamento, você vê todo o resto do apartamento. E eu, solteiro, tinha lá poucos utensílios domésticos, mas tinha lá uma meia dúzia de copo, meia dúzia de xícara, meia dúzia de prato, de garfo, de faca, de potes, panelinhas ali para fazer as minhas coisas. E eu me lembro que meu pai me ensinou antes de eu sair de casa e disse: olha, filho, vai lá, você morar sozinho, sujou alguma coisa, vai lá e limpa, não deixa acumular, né?
Mas como dizem que as pessoas ou aprendem pelo amor ou pela dor, eu não foi pelo amor do meu pai, foi pelo outro caminho. Eu chegava em casa, fazia minha comida, comia lá e deixava lá a louça na pia. Num apartamento de 18 metros quadrados, vocês imaginam que a pia também não era muito grande, né? E aí tinha horas que eu tinha que já ir empilhando, fazendo quase que um equilibrismo ali para poder colocar aquela louça suja. Só que o meu apartamento era muito pequeno, então se eu sentava no sofá eu via a louça suja. Se eu deitava na cama eu via a louça suja e aquilo ia me incomodando, porque eu falava, uma hora eu vou ter que lavar isso aí. Mas eu ia empilhando, até que chegava um ponto que não dava mais. Eu não suportava mais olhar para aquilo, eu não tinha mais louça limpa e eu ia enfrentar. Eu brinco que esse era o momento em que eu, na minha casa, dizia: o mal chegou ao excesso, não dá mais, eu preciso tomar uma atitude. E eu ia lá e lavava. Com o tempo eu fui aprendendo e não fui deixando chegar naquele nível que eu deixava. Eu conto esse exemplo só para a gente ver que na nossa vida a gente se habitua a algumas coisas e elas vão fazendo parte da nossa vida. Nós incorporamos alguns vícios, alguns comportamentos que não são os mais adequados, mas que nós vamos convivendo com eles e eles até nos incomodam, mas nós não temos muita força para modificá-los. Nas palavras do apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele dizia assim: porque o bem que eu sei que tenho que fazer eu não faço, e porque o mal que eu sei que eu não tenho que fazer, esse eu faço. E é um dilema, né? Que muitos de nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Sabemos o que devemos evitar e ainda assim vamos lá e fazemos. E aí um grande amigo, né? O meu amigo Paulo Limeira, que também foi um grande trabalhador aqui da nossa casa, e hoje não está mais na nossa casa, está em outra casa espírita, ele dizia que esse dilema ele era resolvido pela seguinte equação, que quando a dor que eu sinto por fazer o mal for maior que o prazer que eu sinto em fazer aquilo, eu vou modificar. Quando aquele mal chega ao excesso, quando eu vejo que eu não suporto mais o remorso, a culpa que eu sinto quando pratico esse tipo de ato, é o momento em que eu vou modificar, que eu vou procurar mudar essa atitude. E esse é o momento, meus amigos, que talvez, porque eu estou fazendo as minhas reflexões, vocês fazem a de vocês, em cima daquilo que eu estou falando, se vocês acharem que isso é útil, esse é o momento que talvez nós estejamos passando na humanidade. O momento em que o mal chegou ao excesso, o individualismo, o orgulho, o egoísmo, as paixões de todos os gêneros, e que é o momento de a gente olhar um pouco mais para dentro e ver o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente nós queremos para a nossa vida. É algo natural que nós façamos isso, afinal, nós sabemos no nosso íntimo que nós devemos evoluir, que nós devemos buscar sermos pessoas melhores, mas que a gente vai adiando, como aquele prato que a gente vai empilhando lá na pia de louça suja, e a gente vai deixando para depois, mas em algum momento nós temos esse compromisso com a nossa evolução, e nós vamos ter que fazer. Então talvez seja esse momento, eu quero crer que seja esse momento, para que a gente não espere o mal chegar a um ponto ainda maior para nos modificarmos, né? E aí na questão 738 é algo que é uma questão natural que nós façamos, né? Se a gente falou que Deus permite que esses flagelos venham para que a gente progrida mais rápido, né? A pergunta é, não teria outros meios para Deus fazer isso, para a gente progredir mais rápido? É o que o Kardec pergunta aos espíritos na questão 738. E os espíritos falam, pode, tem outros meios. E ele emprega esses meios todos os dias na sua vida. Mas, né, o homem ainda assim não se aproveita desses meios. E aí eu lembro de um outro amigo que usava um exemplo que eu gosto bastante. Ele diz que quando a gente precisa mudar uma coisa na nossa vida, né, a vida vai jogando pedrinhas, né, na nossa vidraça, né, na nossa vida. Vai jogando uma pedrinha, aí incomoda um pouquinho, a gente sente, mas não dá bola, e vai jogando pedrinha, e vai aumentando as pedrinhas,
Até que em um momento vem a tijolada, como ele fala. Ou seja, a gente não vai dando bola, né? A gente vai deixando passar e muitas vezes precisa de um evento muito grande para que a gente perceba essa necessidade da reforma. Eu espero que a humanidade como um todo, nesse momento, veja, porque o coronavírus talvez seja a tijolada que a gente recebeu, né? Aquele chacoalhão para que a humanidade mude, né? Porque na questão 740, os Espíritos vêm nos dizer que esses flagelos são provas que dão ao homem uma oportunidade, uma ocasião de exercitar a sua inteligência. Porque olha o tempo que demorou para desenvolver as vacinas. Nunca antes na história da humanidade se desenvolveu vacinas, né, tão cedo. Né? É a inteligência do homem trabalhando, se desenvolvendo para, né, fazer frente a esse flagelo. Mas não só a inteligência, de demonstrar a paciência que todos nós estamos tendo que exercitar nesse período, né, de distanciamento social, de resignação ante a vontade de Deus, de aceitação. Isso é importante, que a gente não tenha esse sentimento de revolta. Por que Deus permite? Ora, há um motivo. Nós vamos falar isso no final. Mas há um motivo para isso. Basta saber que Deus está no comando, que há uma inteligência suprema cuidando disso e que eu devo ter a paciência, a resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar e, óbvio, a coragem, a determinação, a inteligência para atuar naquilo que depende de nós, né? E no momento há muito que depende de nós, que é colaborar para a erradicação desse vírus, né? Então, ele diz, né, os Espíritos, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação à vontade de Deus, e que lhe oferecem a oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não for dominado pelo egoísmo. Porque se o homem for dominado pelo egoísmo, nesse momento é o momento em que ele vai procurar somente resolver os seus problemas, somente olhar para as suas necessidades, não vai olhar para os outros, no que os outros estão pensando. Então é preciso que a gente não se deixe dominar pelo egoísmo, que a gente possa desenvolver esses sentimentos de desinteresse, de caridade. É a ocasião perfeita para isso. A humanidade precisa disso. A vida, a nossa vida depende disso. De colaborar, de ter empatia pelos profissionais da saúde, por exemplo, que se dedicam diuturnamente a combater essa pandemia na linha de frente. O mínimo que nós podemos fazer é não dar trabalho para eles, né? É tentar fazer a nossa parte para não passar esse vírus para frente, né, não colaborar para que essa situação fique ainda pior, né? Então é importante que nesse momento a gente sacrifique um pouco os nossos interesses pessoais. Já estamos sacrificando a nossa liberdade, o nosso trabalho, muitos de nós, né? Ou as oportunidades que tínhamos antes da pandemia e que hoje temos que restringir. Então é importante que a gente sinta isso, essa necessidade, que a gente faça isso não de uma forma obrigada, como se fosse né, uma imposição do Estado e tal. É o que podemos fazer agora. O que podemos fazer agora é cuidar de si, cuidar de seus familiares, cuidar dos próximos, cuidar da nossa comunidade. Para que a gente possa passar o quanto antes por essa situação e sairmos melhores dessa situação do que quando aqui entramos. Porque num trecho que eu acabei não lendo aqui porque ficou muito extenso, nosso vídeo, os Espíritos dizem que até mesmo de um grande mal Deus pode trazer algo bom. E para finalizar, eu gostaria de relembrar isso, porque lá no comecinho do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus, né? E os Espíritos acabam definindo Deus pelos seus atributos, né? Dizem que Deus é a entidade suprema, né? A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e vão elencando alguns atributos de Deus.
E entre esses atributos está o de que Deus é onipotente, onisciente, ele sabe de tudo, ele preside a tudo que acontece no universo. E outro dos seus atributos é que ele é soberano em todas as virtudes. Então, se Deus é justo, ele é soberanamente justo, mais justo do que qualquer pessoa poderia ser, não outra, porque Deus não é uma pessoa. Se Deus é amoroso, ele é mais amoroso do que qualquer um de nós poderia ser. Se Deus é misericordioso, ele é todo misericórdia. Então, que saibamos que esse momento que passamos tem uma razão de ser, porque Deus é justo. Deus não nos faria passar por isso se a humanidade não precisasse desse chacoalhão, dessa oportunidade de crescimento, dolorosa oportunidade, porque como nós falamos, são milhares de vidas afetadas, milhões, na verdade, de vidas afetadas e milhares de pessoas que desencarnaram, que ainda vão desencarnar por conta dessa pandemia. São espíritos, vão continuar a sua jornada. Nós nos solidarizamos profundamente com todos aqueles que perderam seus entes queridos, lembrando que a vida continua, que esses entes queridos estão vivos e que seguirão a sua jornada. Mas que nós possamos acreditar, possamos ter essa consciência de que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Se Ele é justo, é porque há uma razão de ser para esse momento. Se Ele é bom, isso quer dizer que mesmo desse mal tremendo, Ele vai tirar, e nós vamos tirar coisas boas dessa situação que estamos passando. Lições valiosas que nos farão progredir muito mais rápido do que estávamos progredindo antes disso. E principalmente, meus amigos, se Deus é misericordioso, isso quer dizer que nós não vamos sofrer por mais tempo do que necessitamos. A partir do momento em que nós, como humanidade, como coletividade que tem um único objetivo, que é progredir, objetivo comum, se nós temos esse objetivo e se atingirmos ele, Deus não fará que essa pandemia se prolongue mais do que o necessário. Porque a partir do momento que nós realizarmos esse aprendizado tão importante para nós nesse momento, não há mais a necessidade desse sofrimento, não há mais necessidade dessa lição. É como se estivéssemos em uma escola e passamos de ano. Não há mais necessidade de voltar para aquela lição anterior. Temos novas pela frente, mas aquela foi vencida. Certamente a pandemia do coronavírus será vencida. Para isso nós necessitamos colaborar. Deus certamente está fazendo a parte dele. Os bons amigos espirituais que nos amparam estão fazendo a parte deles. Que façamos a nossa. Que nos cuidemos, que cuidemos dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todos aqueles que convivem conosco. Certamente sairemos melhores do que quando adentramos nessa situação. Agradeço a todos vocês pela audiência, pela paciência, pelo estendido. A gente se empolga quando começa a falar sobre assuntos que realmente nos interessam e interessam a todos nós, né? Mas eu agradeço demais a todos vocês que ficaram aqui até o final e lembro que todo domingo às 10 da manhã tem um vídeo novo no canal do Lar Espírita União no YouTube e nessa página do Facebook do Lar Espírita União. Nos sigam, compartilhem esses vídeos. Se vocês gostaram, passem adiante, né? Esse conhecimento espírita que nós buscamos compartilhar com vocês e deixem aí também seus comentários, né? Se tem vontade que a gente aborde algum ou outro tema, podem falar conosco se tiverem dúvidas. Na medida dos nossos conhecimentos, a gente vai também dando a nossa opinião. Como eu falei, foram as minhas reflexões, eu espero que vocês façam as de vocês e que a gente siga progredindo juntos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.